Bom, como essa aula está sendo gravada, eu vou começar então me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Conversão de Energia 1. Apesar do nosso quórum ainda estar baixo, certo? Já passaram um minuto, né? Vamos começar então, enquanto o pessoal está chegando, dá uma olhadinha no Moodle, né? A gente já viu isso várias vezes, mas só para rever como o material está organizado lá no Moodle, certo? Então vou começar compartilhando a minha tela. Tudo certo com o compartilhamento? Áudio e vídeo ok? Joia. Bom, então aqui no Moodle, né? Então aqui na nossa disciplina, né, de conversão de energia 1, nós estamos agora na parte de transformadores. Tivemos aí a primeira aula que foi síncrona de transformadores, né? A segunda, há 2 semanas atrás, né, foi uma aula assíncrona, que vocês assistiram o vídeo. E hoje temos mais uma aula síncrona, certo? Então, nós estamos, se vocês tiveram, a última aula foi a aula 6, e hoje nós vamos para a aula 7, ok? Então, no final dessa aula, tem uma atividade para vocês estarem realizando, e essa atividade tem uma semana aí para vocês estarem enviando, certo? Tranquilo ali no mudo, pessoal? Ok. Bom, eu vou começar a aula fazendo uma pequena revisão do conteúdo que vocês viram na aula assíncrona da última aula, certo? 2 semanas atrás. Vou fazer uma pequena revisão que eu acho esse conteúdo importante, é bom que a gente consiga aí absorver bem, certo? Ficar bem, bem claro aí. Tudo bem? Então, eu vou aqui para o PowerPoint. Aula número 6, que foi a aula passada, que vocês já viram, mas eu vou fazer uma revisão aí rápida, tá? Bom, então a primeira aula de transformadores, nós vimos o transformador como dispositivo ideal. E na segunda aula, que foi a aula passada, vocês viram as não idealidades do transformador, certo? Então vamos rever essas não idealidades. Bom, a primeira não idealidade é que se eu tenho um núcleo magnético, certo? E se o transformador for ideal, todo o fluxo vai estar dentro do núcleo. Mas devido ao fato do transformador não ser ideal e a permeabilidade magnética do núcleo não ser infinita, uma pequena parcela desse fluxo ela fecha pelo ar, certo? E não concatena com o núcleo magnético. Bom, se eu tenho um transformador e eu tenho nesse mesmo núcleo magnético duas bobinas, o fluxo gerado por uma bobina concatena com a segunda, mas o fluxo de dispersão não concatena. Então, uma parcela do fluxo gerado pela bobina 1 não concatena com a bobina 2. Quanto maior for a permeabilidade magnética do núcleo, menor vai ser esse fluxo de dispersão. Certo? Então, quanto maior a permeabilidade, mais esse transformador se aproxima de um transformador ideal. E menor vai ser o fluxo de dispersão. Esse fluxo de dispersão, ele acontece tanto no primário quanto no secundário. Então, também existe uma parcela de fluxo gerada no secundário que fecha pelo ar e automaticamente não concatena com a bobina N1. Certo? Então, isso é fluxo de dispersão. Esse fluxo de dispersão ocorre porque a permeabilidade magnética do núcleo magnético não é infinita.
certo? Consideração que nós fizemos para o transformador ideal. Bom, esse fluxo de dispersão, ele também aumenta se nós entrarmos na região de saturação do núcleo magnético. Lembrem que conforme a gente entra na saturação, a permeabilidade magnética ela diminui, a inclinação da curva BH diminui. Automaticamente, nós vamos ter um fluxo de dispersão maior, porque a permeabilidade magnética vai caindo conforme nós saturamos o núcleo de ferro. Então, esse problema se agrava quando nós saturamos o núcleo. Bom, lembrando que se eu tenho fluxo e eu tenho corrente, então o fluxo que está sendo gerado no núcleo me gera uma indutância e o fluxo gerado de dispersão também me gera uma indutância que nós vamos chamar de indutância de dispersão. Bom, uma outra não idealidade é devido ao fato da permeabilidade magnética do núcleo não ser infinita, eu tenho a saturação e eu tenho a esterese magnética, certo? Então, essa esterese, essa área interna aqui da esterese, ela me gera perda. Ela realmente gera perda em watt, ou seja, aquecimento do núcleo de ferro. Outra coisa que também é gerada, devido ao fato dessa permeabilidade não ser infinita, eu vou precisar de uma corrente para magnetizar esse núcleo, certo? Então, quando a permeabilidade era infinita e a minha curva BH estava aqui na vertical, eu não precisava de campo H, automaticamente eu não precisava de corrente. Agora, como essa permeabilidade não é infinita, eu vou precisar de corrente de magnetização. E na saturação, essa corrente vai ser maior ainda. Então, em geral, os dispositivos magnéticos eles são projetados para trabalhar até a região próxima da saturação ou, no máximo, entrando muito pouco na saturação. Então, de novo, a área interna da esterese ela gera perdas. Uma outra perda que nós temos no núcleo como nós temos um fluxo dentro desse núcleo que é variável e o ferro é um condutor, automaticamente eu vou ter correntes aqui dentro do núcleo, certo? E eu gostaria de ter correntes só nas bobinas que estão envolvendo o núcleo, mas nós também geramos corrente no núcleo em si. Por quê? Porque o ferro, além de ter uma permeabilidade magnética elevada, ele também é condutor elétrico, então isso gera correntes. Para reduzir esse problema, todo dispositivo elétrico, seja ele transformador ou motor, ele não é construído de ferro maciço, mas sim de lâminas de ferro. Essas lâminas de ferro, em geral, elas são isoladas eletricamente, uma da outra. Isso é feito por um processo, em geral, que gera um óxido na superfície dessas lâminas, certo? A diferença de tensão entre as lâminas é muito baixa, então uma pequena camada de óxido já isola uma lâmina da outra. Essas lâminas, elas reduzem essa perda por corrente parasita, né? Mas não elimina totalmente. Então, nós ainda vamos ter uma perda devido a essas correntes parasitas. Bom, então essas são as principais perdas devido a não idealidades do transformador que nós temos, certo? Então, para quem foi chegando aí durante a explicação, nós estamos fazendo uma revisão das não idealidades que vocês viram nos vídeos da aula passada, certo? Então, basicamente, elas são fluxo de dispersão e perdas no núcleo. Essas perdas no núcleo podem ser, então, devido à esterese, elas podem ser devido a correntes parasitas no núcleo, e a outra não idealidade é que, como a permeabilidade magnética não é infinita, nós também precisamos ter uma corrente de magnetização. Então, essa corrente de magnetização
uma parcela dela, essa corrente que vocês vão ter na entrada, uma parcela dela é para magnetizar e outra parcela vão ser as perdas. Bom, então, aquele modelo do transformador ideal, que é um dispositivo sem perdas, sem fluxo de dispersão, ele não serve para a gente. Como que nós vamos chegar a um modelo do transformador real? Vamos ver isso agora. Então, para obter um modelo do transformador real, o que nós vamos pegar é o transformador ideal e adicionar componentes elétricos que nos modelem essas perdas. Certo? Então, uma perda que nós discutimos é a indutância, na verdade, nós nem discutimos essa perda, né? Mas é a resistência nas bobinas. Então, as bobinas, tanto do primário quanto do secundário, elas são feitas de um fio de cobre bem comprido, enrolado, certo? No primário e secundário. Então, esse fio tem uma resistência. Ela é um valor baixo, mas não é nulo. Bom, a próxima não idealidade são as indutâncias de dispersão. Então, aquele fluxo de dispersão que nós vimos, ele está relacionado a uma indutância. Isso aí não é propriamente uma perda elétrica, porque indutância vai gerar energia armazenada, mas será uma queda de tensão que não concatena com o secundário. Então, essa não concatenação dessa indutância, ela vai ser uma indutância em série, ou seja, vai representar uma queda de tensão. Não é propriamente uma perda, porque essa queda de tensão vai estar associada a um fluxo que está armazenando energia. Então, como nós temos essas duas quedas de tensão, a queda de tensão na resistência e na indutância, automaticamente, em relação às tensões de terminais, a minha relação de tensão não é mais válida, certo? A relação de tensão entre o número de espiras ela é válida para essa tensão interna, que nós vamos chamar de força eletromotriz, gerada nos enrolamentos do primário e secundário, certo? Então, para essas tensões internas que nós não conseguimos medir, certo? A relação de transformação é válida. Mas para os terminais elétricos do meu transformador, que é onde eu realmente tenho acesso, devido a essas quedas de tensão, essa relação de transformação não é mais válida. Ou seja, a tensão que nós vamos ter aqui em V2 vai ser sempre menor do que o valor teórico. Bom, mas nós ainda consideramos que esse transformador ideal, que esse transformador que nós temos aqui no miolo desse modelo é ideal, certo? O que nós fizemos foi colocar as não idealidades do lado de fora do transformador ideal. Bom, mas nós ainda temos as perdas no núcleo, certo? Então, nós vimos que nós temos as perdas lá por histerese e por corrente parasita, que são realmente perdas joules, e nós temos a corrente de magnetização, devido ao fato da permeabilidade do núcleo não ser infinita, isso faz com que eu precise ter uma corrente para gerar o fluxo no núcleo, certo? Então, essa não idealidade no núcleo me gera, então, essa perda, que é modelado em uma resistência, e a magnetização do núcleo, que é modelado em uma indutância, que não é perda elétrica, certo? Isso é energia armazenada. Então, indutância de magnetização e resistência de perdas no núcleo. Então, esse é o modelo ou o circuito equivalente do transformador real. Então, nós temos um transformador, nesse modelo, um transformador ideal, e colocamos do lado de fora componentes que representam todas as não idealidades do transformador. Aqui a nomenclatura, né? Então, temos aí as resistências, né, dos enrolamentos primário e secundário, as indutâncias de dispersão, primário e secundário, indutância de magnetização e a resistência de perdas no núcleo. Esses dois componentes,
em geral, eles são representados no primário, certo? Mas eles poderiam muito bem ser representados no secundário também. Mas o mais comum é representá-los no primário. As forças eletromotrizes geradas nos enrolamentos do primário e secundário, e V1 e V2, que são as tensões de terminal do primário e secundário, certo? São essas tensões que nós acessamos no terminal do nosso transformador. Bom, todas as indutâncias, elas estão relacionadas a reatâncias. Então, basta que eu multiplique o valor da indutância por 2π vezes a frequência, que eu vou ter o valor da reatância do circuito. Então, aqui eu tenho reatância de dispersão, primário e secundário, e reatância de magnetização. Todos os componentes que estão no secundário, se eu quiser, eu posso referi-los nos primários, certo? Então, eu tenho aqui a reatância de dispersão do secundário e a resistência do secundário. Se eu multiplicar por A ao quadrado, eu obtenho o valor equivalente no secundário. Posso fazer o inverso também, certo? Os meus componentes que estão no primário, por exemplo, a reatância de dispersão e a resistência do primário, se eu dividir por A ao quadrado, eu vou ter os valores delas referidos ao secundário. Também posso fazer isso aqui, eu não coloquei, né? Para a reatância de magnetização e para a resistência de perdas, certo? Qual que é a nomenclatura que nós vamos adotar nos transformadores? Então, toda vez que eu tiver um componente do secundário que eu referi-lo ou transferi-lo para o primário, eu vou manter o índice 2, para que eu saiba que originalmente esse era um valor que estava no secundário, e vou colocar o apóstrofe, né, o linha, né, para eu saber que esse valor foi transferido para o outro lado, certo? Para o primário. E o mesmo aqui para os componentes primários. Quando eu referi-los para o secundário, eu vou manter o índice original do componente e vou colocar um apóstrofe para eu saber que agora esse componente não está mais no primário, mas está no secundário. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, por enquanto, nós estamos fazendo aí uma revisão, certo? Da última aula de vocês há 2 semanas atrás. Tudo tranquilo? Todo mundo acompanhando aí áudio e vídeo? Tá joia. Vamos então continuando? Bom, para tornar a nossa vida aí um pouco mais fácil, né? Em geral, nós obtemos um modelo do transformador referido ou ao primário ou ao secundário, certo? Para fazer isso, para, por exemplo, referir o meu modelo no primário, eu tenho que pegar os componentes do secundário, multiplicar por A ao quadrado e redesenhá-los no primário. Nesse caso, eu estou obtendo o circuito ou modelo equivalente T referido ao primário. Fica implícito nesse modelo que o transformador ideal está na saída do modelo, certo? Então, lembrem que esses dois componentes no nosso modelo eles estão no secundário, mas eu peguei, multipliquei por A ao quadrado e reescrevi-los no primário. Então, para eu saber que esses componentes são do secundário, eu mantive o índice 2 aqui, certo? Mas como eu referi eles para o secundário, então agora eu coloco um linha para eu não confundir o valor, porque o valor desse componente é o valor do componente do secundário multiplicado por A ao quadrado. Okay? Então, está implícito no modelo referido ao primário que o transformador ideal está na saída do transformador. Certo? Nós vamos ver um exercício que nós vamos resolver, certo? Nós vamos tentar entender um pouquinho melhor isso, certo? Então, quando eu for resolver um exercício transformador,
usando esse modelo, eu vou chegar aqui na corrente I2' e na tensão V2'. Essa tensão e essa corrente não são as tensões de corrente terminal, certo? Eu vou precisar aplicar isso aqui no transformador ideal, para então obter a relação de transformação, para então obter aqui a tensão e corrente de terminal realmente, certo? O V2 e o I2. Lembrem que para o modelo como um todo, a relação de transformação não é válida. Mas para esse componente aqui, quando eu obter o V2' e o I2', a relação de transformação aqui é válida, do transformador ideal. Geralmente aí na bibliografia, quando se escreve um modelo referido ao primário, nem se coloca o transformador ideal aqui na saída, certo? Porque ele está implícito que está na saída. Mas nós temos que ter em mente que existe um transformador ideal aqui na saída, tá? Bom, esse modelo do transformador, nós também podemos obtê-lo referido ao secundário. Então, lembrem que eu tinha os meus componentes aqui no primário. Se eu dividir esses componentes por A ao quadrado, eu posso transferi-los para o secundário. Então, agora eu coloco linha para eu saber que esse R1' não é o R1 do primário. É o R1 dividido por A ao quadrado que está referido ao secundário. Então, eu tenho que fazer isso para os 4 componentes que estavam lá no primário, certo? Então, agora todo o meu circuito está referido ao secundário. No caso do circuito referido ao secundário, fica implícito que o transformador ideal agora está na entrada, certo? Porque esses componentes estavam aqui do lado de cá, eu passei ou transferi-los para o secundário, o meu transformador ideal ficou na entrada, certo? Então, esse V1' não é o V1, certo? Eu tenho o V1 aqui na entrada. Como isso aqui é um transformador ideal, eu tenho que aplicar a relação de transformação para obter o V1', aí sim eu posso resolver o meu circuito. Mas, em geral, na bibliografia, quando vocês virem um modelo T referido ao secundário, não se escreve esse transformador ideal na entrada, tá? Ele está implícito ali no modelo. Mas temos que ter em mente que aqui na entrada tem o transformador ideal. Bom, eu vou pular essa parte aqui do diagrama fasorial, certo? Que eu não acho ela tão importante. Ela é mais para nós termos uma visão que essas tensões V1 e V2, elas também têm uma defasagem entre si. Eu vou direto aqui para um exercício, certo? Que é o exercício 1. Basicamente, nós temos um transformador aqui, certo? Temos a resistência e a impedância de dispersão no realamento de alta tensão. Então, notem que o realamento de alta é o primário. E também o de baixa tensão, que é o secundário. As perdas no ferro podem ser desprezadas, ou seja, o RC é nulo, e a reatância de magnetização também é dada. Vista do lado de baixa. Então, esse aqui é o XM', porque o lado de baixa, geralmente o XM é representado no primário. Então, esse aqui é o XM'. Desenhe o circuito equivalente, indicando numericamente as impedâncias no desenho, referido ao lado de alta e ao lado de baixa. Então, isso aqui é bem simples, certo? Então, no lado de alta, que é o primário, esses valores já estão referidos ao lado de alta. Os valores do secundário, eu preciso multiplicar por A ao quadrado. Quanto que há? E1 dividido por E2 vai dar 10. Então, A ao quadrado é 100. Então, o valor aqui do R2' e do XL2', ele tem que ser multiplicado por 100. O valor do XM também, porque esse valor foi passado quando visto do lado de baixa, que é o secundário. Então, para ter esse valor no primário, eu preciso também multiplicar por 100, que é A ao quadrado. Então, o nosso XM é 4.370 ohm.
Bom, do lado do secundário, todos esses valores são divididos por 100. Ou seja, esse valor já estava no secundário e esse valor também do XM também já estava no secundário, certo? Então, esses valores não preciso fazer nada. Mais o R1 e o L1 eu preciso dividir por 100. Então, bem simples, pessoal. Nós só temos que ter bem em mente quando o componente está ou não referido ao lado de alta. Então, prestar bastante atenção no enunciado. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Bom, para quem chegou um pouquinho aí no meio aí da nossa aula, né? Nós estamos ainda vendo uma revisão da última aula, certo? Vocês tiveram aula assíncrona, vocês não estão fazendo uma revisão aí. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí por enquanto? Nenhuma? Então, nós vamos ver ali um exercício quando num transformador ideal, quando nós vamos alimentar ali com tensão, num primeiro momento, um exercício que o transformador está em aberto, a vazio, o que significa que não tem nada conectado no transformador, certo? O secundário está aberto. Então, temos dois exercícios que são continuação um do outro. Então, se eu aplicar 2.400 volts eficazes foram aplicados ali no lado de alta do transformador do exercício 1. Calcule a corrente de magnetização referida ao lado de alta e baixa, quando os secundários estiverem aberto, ou seja, eu não ter nada conectado no transformador. No exercício 3, nós vamos então agora conectar nesse transformador uma resistência com um valor de 1,2 no lado de baixa. Do mesmo exercício, certo? E vamos calcular o fasor de corrente, de magnetização e também a corrente no secundário. Nós já temos a resposta aqui, certo? Então, notem que nós vamos ver como se resolve, né? Mas a relação entre a corrente é de 10 vezes, que é exatamente a relação de transformação. Para o transformador em aberto. E praticamente o mesmo acontece aí para o transformador com carga, certo? Então, vamos ver agora então, como obter esses valores. Então, exercício 2 e 3, certo? Eu estou resolvendo esse exercício referido ao primário. Então, eu tenho aqui os valores do R1, o valor do XL1, que já estavam no primário, que é o lado de alta. O RC é infinito, ou seja, é como se tivesse aberta essa resistência, ou seja, a resistência é desprezível, a perda é desprezível, né? E o XM é 4.370. Bom, esses dois valores aqui que foram referidos do secundário para o primário, eu tive que, para obtê-los, multiplicar por A ao quadrado, que é igual a 100. Então, A é 10, A ao quadrado fica 100, V1, 240, V2, V1, 2.400, V2, 2.240, certo? Isso o valor nominal, né? O que me gera ali o A igual a 10, né? Então, esse é o nosso desenho, né, do transformador referido ao primário. No enunciado do 3, fala que foi colocada uma carga aqui no secundário, certo? De 1,2 ohm. Então, como essa carga foi conectada no secundário, eu também vou precisar transferi-la para o primário, certo? Para fazer isso, eu vou precisar multiplicar essa carga por A ao quadrado. Bom, para resolver esse circuito, então primeiro eu vou simplificá-lo um pouco. Primeiro, eu não vou representar o transformador, certo? Segundo, eu vou juntar aqui o R1 e o XL1 em um único componente chamado Z1, certo? Então, como o R é real,
O X ele é um número imaginário, então eu tenho que multiplicar por J. Então, essa impedância Z1 é um número complexo. Se eu substituir pelos valores de R1 e X1, eu vou ter, então, aqui minha impedância Z1. 0,72 mais J 0,92. O Zm seria o Rc em paralelo com o Xm. Como o Rc é infinito, isso me dá o próprio Xm. Então, J 4.370. O Z2' é igual ao R2' mais JXL2', certo? Então, isso aqui é igual a 0,7 mais J 0,9. Perfeito? Então, esse é o meu circuito aí um pouco mais simplificado, certo? Coloquei as impedâncias para ficar mais fácil de resolver. No exercício 2, como a impedância meu secundária está em aberto, automaticamente essa corrente I2' é zero, certo? Porque está em aberto, não tem corrente aqui na saída. Automaticamente, o I1 é igual ao IM. Certo? Bom, eu posso ainda agrupar o Z1, somá-lo então com o Zm. Então, eu criei aqui uma impedância Z3, que é Z1 mais Zm, porque os dois estão em série. Então, isso dá 0,72 mais 4.370,92. Notem que esse 0,92 é a impedância, a reatância de dispersão do primário. Ela praticamente não vai influenciar nesse exercício, certo? Bom, como eu tenho aqui então esse circuito bem simples, eu conheço o V1, que é 2.400, eu conheço o Z3, eu consigo então calcular o I1. Então, nesse caso aqui, usando a lei de Ohm, né, V1 é igual a Z3 vezes IM, que é igual a I1, certo? Então, se eu isolar aqui o IM, eu tenho que o IM é V1 dividido por Z3. Então, nesse exercício, eu obtive aí, então, o IM referido ao primário. Para saber o IM referido ao secundário, basta usar a relação de transformação do transformador. Foi assim que nós obtivemos o valor que eu mostrei aqui, né, no slide anterior, certo? Então, esse valor foi calculado dessa forma. Então, notem que, como a resistência é muito baixa, frente à impedância, vamos voltar lá. Notem que esse Z3 equivalente, a reatância é muito, mas muito maior que a resistência, certo? É um valor muito baixo. Então, essa corrente aqui é praticamente uma indutância pura. Por isso que o ângulo deu 89,99, certo? Então, essa corrente, magnetização, praticamente é uma indutância pura. Tranquila a resolução aí da parte 2, certo? O exercício número 2, onde o transformador está em aberto. Então, em geral, transformador em aberto, a corrente que nós medimos na entrada, ela é igual à corrente de magnetização, certo? Isso vale para transformador e vai valer também para máquinas elétricas, certo? Nenhuma pergunta, pessoal? Mas continua tudo certo aí com o áudio e vídeo? Estão me acompanhando? Joia. Então, vamos para o exercício 3, onde nós vamos colocar uma resistência no secundário, certo? Uma carga no transformador. Então, no exercício 3, foi dito que foi colocado uma carga na saída do transformador.
Bom, essa carga, como eu estou resolvendo o problema referido ao primário, eu também preciso pegar essa carga, que é o ZL, e referi-lo ao primário. Então, eu vou ter o ZL'. Então, novamente, eu tenho aqui o R1, XL1, XM, o R2, o XL2'. A minha carga ZL, que está no secundário, é 1,2. Mas eu vou precisar pegar essa carga e referi-la aos primários. Então, eu preciso multiplicar por A ao quadrado, que é 100. Essa carga referida ao primário vai ser 120 ohm. Bom, o Z1, o ZM e o Z2' continuam a mesma coisa, certo? Continuam os mesmos valores do exercício 2. A diferença é que agora eu tenho uma carga aqui na saída, automaticamente o I2' não é mais zero. Se o I2' não é mais zero, o I1 não é mais igual ao IM também. Bom, para resolver esse exercício, nós vamos começar a simplificar o circuito. Primeiro passo, nós vamos agrupar aqui o Z2' com o ZL', certo? E vamos obter um novo Z3. Então, o Z3 vai ser igual ao Z2' mais o ZL'. Então, como meu ZL é uma resistência, um número real, né? Notem que esse valor aqui foi predominantemente o valor do ZL. Aumentou um pouquinho a resistência e apareceu aqui uma pequena componente imaginária, certo? Mas a parte real é muito maior ainda. Bom, então notem que agora esse Z3 está em paralelo com o ZM. Então vamos também obter um único valor, só que agora estão em paralelo, não mais em série. Eu vou obter então o Z4, que é igual ao Z3 em paralelo com o ZM. Então, vocês lembram que para fazer isso aqui, isso é igual ao Z3 vezes ZM, dividido por Z3 mais ZM. Por último, nós temos aqui o Z1 em série com esse Z4. Então, como os dois estão em série, eu vou obter um componente Z5, que é Z1 mais Z4. Agora, de forma similar ao exercício anterior, eu sei que V1 é igual a Z5 vezes I1. Automaticamente, eu posso isolar o I1 para poder calculá-lo, certo? Então, V1 dividido por Z5 vai dar o I1. Bom, uma vez que eu tenho o I1, eu posso voltar no circuito anterior, porque o I1 continua o mesmo, certo? Ele não varia de um circuito para o outro, porque todos esses circuitos são equivalentes. Mas agora, como eu tenho o I1, eu sei que essa tensão EM, ela vai ser o I1 vezes E4. Então, agora eu tenho o EM. Se eu tenho o EM, eu consigo calcular a corrente de magnetização. Que essa corrente de magnetização vai ser o EM dividido por Z4. Na verdade, aqui seria... foi um pequeno erro aqui meu, tá? Eu preciso voltar, na verdade, para obter o EM, é realmente isso. O I1 vezes Z4. Mas eu preciso voltar mais um circuito, uma vez que eu tenho o EM. Então, vou voltar aqui mais um circuito. Uma vez que eu tenho o EM, o IM vai ser o EM dividido por ZM. Certo? E notem que o EM também está em cima de Z3. Então, eu calculo o IM pegando o IM dividido por ZM e calculo o I2' com EM dividido por Z3, porque esse EM está em cima tanto do ZM quanto do Z3. Uma vez que eu tenho o I2', basta eu pegar o I2', multiplicar pelo ZL' para obter o V2'.
Então, obtive tudo que eu preciso aqui no meu circuito ideal, no meu circuito referido ao primário. Uma vez que eu tenho aqui o I2' e o V2', eu preciso calcular esses valores referidos agora ao secundário, ou seja, os valores de terminal. Bom, para isso, como o I2 e o V2' estão aplicados no transformador ideal, porque no modelo referido ao primário, o transformador ideal está na saída, automaticamente o V2' está aplicado na entrada do transformador ideal. Então, V2' igual a E1. O E2 é igual à tensão de saída, ou seja, é o V2. Como essa relação aqui é A é E1 sobre E2, E1 é o V2', o E2 é o próprio V2, então aplicando isso aqui, uma vez que eu conheço o V2', basta eu isolar aqui o V2. Então, o V2 é igual a V2' dividido por A. Fazendo esse mesmo raciocínio para o I2, eu sei que o I2 é igual a A vezes I2'. Então, seguindo esse roteiro, nós conseguimos então calcular. Na verdade, eu queria voltar aqui para as respostas. Seguindo esse roteiro, nós calculamos então o I de magnetização referido ao primário e a corrente de saída também, certo? A corrente referida no secundário, que é o I2, certo? Ele é 10 vezes maior do que a corrente referida ao primário, o I2 referido ao primário. Aqui eu arredondei, certo? Então essa diferença é simplesmente arredondamento. Agora, notem que do meu transformador em aberto para o transformador com carga, a corrente de magnetização quase não se alterou. Certo? Por que essa corrente de magnetização ela alterou um pouco, certo? Porque quando eu puxei mais corrente no primário, quando eu coloquei carga e a corrente no primário aumentou, essa queda de tensão em cima desses componentes aumentou um pouquinho. Automaticamente o EM caiu. Mas caiu muito pouco porque esses dois componentes são muito pequenos. Então esse IM praticamente não se alterou do meu transformador em aberto para o transformador com carga. Por isso que eu comentei com vocês que a corrente de magnetização ela é igual à corrente no primário quando o transformador está em aberto. Quando eu colocar carga, essa corrente praticamente não vai variar. Certo? Então o IM com carga e a vazio praticamente não variou. Bom, por último, eu deixo aqui uma rotina de cálculo, certo? Que foi feito para o MATLAB, mas também funciona aí para outros simuladores, para o Skylab, eu acho que funciona também, e para o Octave, que resolve esse exercício, certo? Então, eu não resolvi isso na mão, certo? Eu resolvi isso com essa rotina de cálculo. Isso aqui tem uma vantagem que, eu quero resolver para um outro transformador, certo? Basta que eu altere os valores nominais, que eu altere a carga, que essa rotina vai calcular automaticamente os valores, certo? Então é uma rotina bem simples, né? Que me fornece aí os valores que eu quero. Feito, pessoal? Então a gente gastou essa primeira parte da aula fazendo uma revisão da aula passada, que vocês assistiram ali nos vídeos, certo? Porque eu acho que essa é um conteúdo bem importante e é bom que a gente fixe bem. Alguma dúvida aí, pessoal? Se a gente não tiver dúvida, nós vamos entrar então realmente na nossa aula de hoje. Tranquilo, então, vamos seguindo em frente. Deixa eu ver aqui, tem um... Tá, tudo certo, joia. Bom, então nós vimos ali, né, o circuito
T, ou modelo equivalente T, referido ao primário. Nós podemos simplificar um pouco esse modelo e obtê-lo referido ao primário e ao secundário. Esse modelo um pouco mais simplificado, ele é chamado de circuito equivalente L. Então, pelo próprio nome, ele vem, né, do formato do circuito que parece com L, assim como o modelo T parecia com T, né? Então, nesse modelo, nós vamos agrupar as duas reatâncias de dispersão em um único componente chamado de reatância equivalente de dispersão. E também vamos agrupar as duas resistências do primário e do secundário em uma única resistência equivalente. Então, notem que quando eu agrupei essas duas reatâncias, uma estava referida ao primário, que é a do primário, e a outra é a do secundário, referida ao primário. Eu não posso misturar aqui um componente referido ao primário e um outro no secundário, certo? Eu não posso agrupar o XL1 com o XL2. Eu tenho que agrupar componentes referidos ao mesmo lado. Então, é o XL1 mais o XL2 e o IR1 mais o IR2'. Certo? São sempre componentes do mesmo lado. O RC e o XM continuam os mesmos. Esse circuito ele pode ser representado referido ao primário com o RC e o XM do lado da entrada ou do lado da saída, certo? A diferença é muito pequena entre esses dois. Ambos são circuitos equivalente L referido ao primário. A diferença é onde eu coloquei aqui o RC e o XM, certo? Se do lado direito ou do lado esquerdo. Da mesma forma que o circuito equivalente T, o transformador ideal está na saída do modelo referido ao primário, certo? Aqui nós temos um transformador ideal. Bom, o primário... esse circuito L referido ao primário, ele também poderia ser referido ao secundário. Basta eu pegar essa minha reatância e resistência equivalente e multiplicar, mas na verdade dividir por A ao quadrado e passá-los para o secundário. Assim como o RC e o XM. Então, se eu pegar todos esses componentes, dividir por A ao quadrado, eu vou estar obtendo o circuito equivalente referido ao secundário. Circuito equivalente L referido ao secundário. Bom, eu posso ainda simplificar um pouco mais, certo? Então, o meu próximo passo para simplificar esse circuito é desprezar o RC e o XM. Então, eu estou me aproximando aí do transformador ideal, né? E, por último, eu ainda posso desprezar essa resistência e ter um modelo mais simplificado possível do transformador real, que seria contemplar somente a reatância aqui de dispersão. Sempre nesses modelos que estão referidos ao primário, eu tenho o transformador ideal na saída do modelo, tanto que aqui eu tenho o V2' e o I2', certo? Bom, a pergunta aí que vocês podem fazer é, mas quando que eu uso um modelo e quando que eu uso o outro? Né? Quando eu uso um modelo mais simplificado ou quando eu uso um modelo mais complexo? A resposta é depende. Se eu quero estudar um único transformador, como se diz, o desempenho, o funcionamento somente de um transformador, eu vou usar um modelo mais completo. Agora, se eu quero estudar um conjunto de transformadores operando aí num sistema de potência, onde eu tenho usina, transformador, linha de transmissão, cargas, ou seja, é um problema mais complexo, certo? Se nesse problema mais complexo eu começar a utilizar um modelo também complexo do transformador, ele começa a ficar muito difícil de ser resolvido, de ser solucionado, certo? Quem trabalha aí gerenciando o sistema de potência brasileiro, por exemplo, para saber quanto que uma usina tem que produzir, como regular as tensões, manter tudo estável,
quem trabalha com esse nível aí de complexidade, onde você tem centenas de usinas, milhares de linhas de transmissão, milhares de cargas, quem trabalha com esse nível de complexidade, modela o transformador, no máximo, como sendo uma pequena reatância, certo? Dispersão. Ou seja, quem trabalha nesse nível de complexidade, modela o transformador ou como sendo um transformador ideal, ou como sendo simplesmente uma reatância de dispersão. Certo? Então, o nível de complexidade vai depender do problema no qual o transformador está aplicado, certo? Problemas muito complexos, eu vou utilizar um modelo mais simples de transformador. Problemas mais simples, onde eu quero saber, por exemplo, o desempenho, a eficiência do transformador, eu tenho que usar o modelo mais completo possível, certo? Então, de novo, qual modelo eu vou utilizar? Depende aí do problema que eu estou estudando. Tranquilo? Vamos ver aqui mais um problema resolvido, certo? Que eu quero mais comparar os diferentes resultados. Os modelos mais simples, a resolução deles vai ser mais simples do que o modelo mais complexo, certo? Então, aqui nesse exercício 4, ele pede aqui para o transformador do exercício 1, certo? Ou seja, os parâmetros do exercício 1, com a carga que nós colocamos no exercício 3, ou seja, 1,2, calcular a corrente no lado de alta e de baixa e de magnetização, referidos ao lado de alta. Certo? Então, eu quero saber as correntes de terminal, primário e secundário, a corrente de magnetização, tudo referido para o lado de alta, que é o primário. Então, ele quer que nós calculemos isso para o modelo L, para o modelo desprezando aí as perdas, que é o modelo R1, R equivalente mais X equivalente, e para o modelo que tenha somente uma indutância, ou seja, para os 3 modelos que nós vimos na aula de hoje. Vamos ver a diferença entre os resultados. Lembrem que o modelo L, nós tínhamos 2 variações. Então, aqui eu tenho para o modelo L, para a minha impedância RCXM do lado de esquerdo, e depois para ela do lado direito, certo? Então, vocês notem aí, para o modelo do exercício B e C, não existe corrente de magnetização, certo? Porque nós desprezamos os componentes de magnetização. Já para o modelo L, nós temos. E essa corrente de magnetização que nós obtivemos no modelo L, ela teve muito pouca variação dependendo se os meus componentes estão no lado esquerdo ou no lado direito, e ela também é muito parecida com o modelo completo. Se eu olhar essa corrente aqui do exercício 3, deixa eu ver se eu chego até lá. Essa corrente aqui do exercício 3 e do exercício 2 também, de magnetização, 549, 546, para o exercício 4, 549, 546, vamos lá, agora sim, 549, 543, notem que a diferença da corrente de magnetização para o modelo L para o T, praticamente nula, certo? A corrente I1 e I2 também muito pouca diferença. Para o modelo onde eu desprezei a corrente de magnetização, para a corrente I1 e I2, notem que a diferença também foi muito pequena. Para o modelo mais simples, aí eu comecei a ter um erro aqui, certo? Mas se vocês calcularem esse erro entre o item B e o item C, vocês vão ver que ele está na ordem de 1% de erro. Então, é um erro bem pequeno aí, certo? Como eu comentei para vocês, tudo depende do problema no qual o transformador está inserido. E o objetivo aí de resolver esse exercício 4 foi mostrar, então,
a diferença que nós vamos obter no resultado para cada um dos modelos. Bom, então, ter um modelo transformador é muito útil para nós prevermos o seu funcionamento, certo? É claro que esse modelo ele só é válido dentro de algumas condições, que nós fiquemos dentro das condições nominais do transformador. Por exemplo, se a tensão no primário era 2.400, certo? Se eu colocar uma tensão muito alta acima dessa tensão, eu vou saturar o transformador e esse modelo não vai ser mais válido, certo? O resultado que eu vou obter, com certeza, vai ser pior do que o resultado com o modelo. Então, esse modelo ele é válido dentro da região de linearidade. Ou seja, eu preciso respeitar as condições nominais. Bom, então, você tem um transformador lá no laboratório, você quer obter os modelos do transformador, você pega o catálogo do transformador, né, os dados nominais, e esses dados não estão lá, certo? Dificilmente um fabricante coloca esses dados na plaquinha lá, né, como dado nominal do transformador. Em geral, o fabricante vai colocar o quê? Tensão e corrente nominal, vai colocar relação de transformação, vai colocar tensão primária e secundária e potência do transformador, certo? Então, vai colocar qual que é a potência máxima em VA do transformador. Então, são esses dados que o fabricante vai fornecer. Mas você quer, então, os parâmetros para, antes de ligar o transformador, saber quais serão as correntes envolvidas, qual é a corrente de magnetização, qual a perda e a eficiência que você vai ter do transformador. Bom, para fazer isso, se o fabricante não fornecer esses valores, ou se você tiver um transformador que já foi usado e esses valores foram perdidos, existem ensaios, testes que nós podemos fazer para obter esses parâmetros. Vamos ver então agora na sequência quais são esses testes. Esses testes basicamente são dois, eles são chamados de ensaio de curto-circuito e ensaio de circuito aberto. Bom, antes de ver os ensaios em si, vamos fazer aqui um pequeno parênteses, né, para ver como que nós calculamos aí impedâncias quando elas estão em série ou em paralelo, certo? Bom, se eu tenho uma impedância aqui, uma indutância, né, um circuito que é um circuito RL, certo? Eu posso então aplicar tensão, medir potência, medir corrente e medir tensão em cima desse componente. Com esses valores, eu posso modelar essa impedância tanto como se fosse um circuito em série ou um circuito em paralelo. Nesses dois casos, as suas resistências e impedâncias vão ser diferentes, certo? Essa impedância aqui, essa reatância, para eu ter a mesma impedância, ela é diferente do circuito série ou paralelo. Bom, se eu quiser, então, modelar essa impedância como sendo um circuito em série, ou seja, uma resistência e uma reatância em série, eu apliquei tensão, medi corrente, eu tenho, então, aqui um amperímetro medindo corrente, um voltímetro medindo tensão. Então, lembrando, amperímetro ele sempre tem que estar em série com a corrente e voltímetro sempre tem que estar em paralelo com a carga. O watímetro, que mede potência, ele é um componente que tem 4 terminais. Amperímetro e voltímetro tem só 2. O watímetro tem 4. Ele é composto por um amperímetro, uma bobina de corrente, e um voltímetro, uma bobina de tensão. Então, bobina de corrente em série, bobina de tensão em paralelo. Então, se for um watímetro mais antigo, isso me dá somente a potência ativa.
Se for um vatímetro digital moderno, eu nem preciso do amperímetro e do voltímetro, certo? Porque um equipamento aí digital mais moderno, ele dá a corrente, dá a tensão, dá potência ativa, reativa, potência total, fator de potência, certo? Tudo que nós precisamos do circuito ele fornece. Mas se eu não tenho, né, se eu tenho um vatímetro que me dá sua potência, eu preciso também medir corrente e tensão. Bom, a razão entre o módulo da tensão para o módulo da corrente, ela nos dá a impedância do circuito. Bom, o único componente desses dois que dissipa potência ativa é a resistência. Então, como eu sei que essa potência é igual a RI ao quadrado, se eu for nessa fórmula e isolar a resistência, eu consigo calcular o R. Notem que a corrente de entrada é a mesma corrente que está passando na resistência, certo? Então, eu consigo calcular essa resistência pegando a potência ativa e dividido por I ao quadrado. Uma vez que eu tenho a impedância e a resistência, lembrando que isso aqui me forma um triângulo retângulo, né? X ao quadrado mais R ao quadrado é igual a Z ao quadrado, porque o X é um componente imaginário e R, ou seja, um número complexo, e R é um número real. Isso forma um triângulo retângulo. Para eu calcular aqui Z, ou melhor, X, que é uma hipotenusa, eu tenho que pegar módulo de Z ao quadrado, menos R ao quadrado, extrair a raiz quadrada e obter então o X, que é a minha reatância. Se o X for maior que zero, essa impedância tem que ser maior que a resistência. Certo? Porque senão eu vou ter... aqui nós estamos falando em módulo, certo? Não tem sentido ter um X negativo aqui. Bom, agora, se eu quiser modelar essa impedância em componentes... Se eu quiser modelar essa impedância em paralelo e não em série, a minha medição é a mesma, certo? Só que agora, I o Z continua sendo V dividido pela corrente. Módulo da tensão dividido pelo módulo da corrente continua dando Z. Só que agora, notem que essa corrente é a corrente que se divide, uma parcela vai para o X, outra parcela vai para o R. Ou seja, eu não consigo medir somente a corrente que vem para o R. Mas essa tensão V, ela está em cima do R. Vocês lembrem que eu também posso calcular a potência como sendo V dividido por R ao quadrado. Então, se eu for nessa fórmula P igual a V ao quadrado dividido por R e isolar o R, ou seja, usar a fórmula com a tensão, a fórmula da potência com R com tensão, eu consigo novamente calcular o R. Por que eu não posso usar a fórmula da corrente? Porque essa corrente que eu estou medindo não é a corrente que está passando no R. Mas a tensão para esse circuito em paralelo é. Então, eu calculo o R para modelar o circuito em paralelo. Bom, como a corrente aqui está se dividindo, né, em duas correntes, agora o meu triângulo retângulo ele é composto pelo inverso de cada um desses componentes. Então, o inverso de Z ao quadrado é igual à soma do inverso de R ao quadrado mais o inverso de Z ao quadrado. Se eu quiser, então, calcular um X para esse circuito paralelo, ele é um pouquinho mais complexo. Mas detalhe disso aqui, vocês veem aí em circuitos elétricos, certo? Quando eu tenho componentes que estão em paralelo, para eu obter o equivalente, ele é a soma dos inversos, né? Tranquilo, pessoal? Isso é importante para nós entendermos aí. Um último comentário, né? Nesse caso aqui, no circuito em paralelo, para o X ser maior que zero, o Z
tem que ser menor que R, certo? Então, esse R que eu calculo aqui tem que ser maior que Z, porque é o circuito em paralelo. Tranquilo, pessoal? Fiz um parênteses aí para ficar um pouco mais fácil nós entendemos agora sim os ensaios aí de curto-circuito e circuito aberto. Uhum. Tem alguém digitando? Eu diria que não tem bem vantagem ou desvantagem, certo? Acontece que nós vamos ver que quando eu quiser obter, fizer o ensaio que nós vamos ver de curto-circuito, os nossos componentes do modelo estão em série. Quando eu fizer um ensaio de circuito aberto, para obter os componentes que estão em paralelo, o modelo está em paralelo. Então, uma hora eu vou aplicar um e outra hora eu vou aplicar o outro, porque o meu modelo está meus componentes, alguns estão em série e outros estão em paralelo, certo? Então, não é exatamente vantagem ou desvantagem. Você pode, se fosse por eu tenho uma indutância lá e eu quero representá-la. Você pode usar qualquer um dos dois, não tem vantagem ou desvantagem. Mas no caso do modelo transformador, alguns componentes estão em série e outros estão em paralelo. Então, por isso que eu vou usar, num caso, uma abordagem e no outro caso, outra, certo? Joia. Vamos então agora sim para os ensaios de circuito aberto e circuito fechado. Então, o primeiro ensaio que eu vou aplicar no transformador, então aqui eu não estou colocando o modelo do transformador por enquanto, é chamado de ensaio de curto-circuito. Então, nesse ensaio, nós literalmente curto-circuitamos o secundário do transformador. Vamos medir tensão, corrente e também potência, certo? Então, os circuitos de medição continuam igual aos exemplos que eu dei anteriormente. Então, amperímetro em série com a corrente, voltímetro em paralelo com a fonte de tensão ou com a entrada do transformador, e o watímetro, eu tenho uma bobina de corrente, que tem que estar em série, e uma bobina de tensão, que tem que estar em paralelo, certo? Então, estou medindo corrente, tensão e potência ativa, potência em watt. Só que eu não posso simplesmente aplicar tensão nominal nesse circuito. Se eu aplicar tensão nominal, eu vou queimar o transformador. Então, nesse ensaio, eu preciso ter uma fonte de tensão que eu consiga ajustar. Então, nós começamos com a tensão em 0 e vamos aumentando essa tensão até obter a corrente nominal. Em um transformador de boa qualidade, a tensão que eu preciso para obter a corrente nominal é da ordem aí de 10% da tensão nominal. Então, começo em 0, vou medindo no amperímetro a corrente, vou aumentando bem lentamente até obter aqui a corrente nominal do transformador. Certo? Obtive a corrente nominal, aí sim eu tiro as minhas medidas, que vão ser corrente, tensão e potência. Bom, vamos olhar agora como que fica um modelo nesse ensaio, certo? No modelo ainda não. Então, de novo, eu ajusto a tensão de entrada para obter a corrente nominal. Bom, CC indica tensão no ensaio de curto-circuito. E ICC, corrente no ensaio de curto-circuito. Não é corrente contínua, tá? É ensaio de curto-circuito. Então, nessa condição, eu obtenho, então, o Z no ensaio de curto-circuito. Aqui, para obter a resistência, nós vamos ver no próximo slide que os componentes estão em série. Então, para eu obter a resistência nesse ensaio, eu vou usar a fórmula de P dividido por I ao quadrado.
Bom, uma vez que eu estou afirmando para vocês que os componentes estão em série, para calcular a reatância, eu vou usar a fórmula dos componentes em série. Z ao quadrado menos R ao quadrado, extraio a raiz quadrada. Bom, nós vamos ver que essa resistência é, na verdade, R1 mais R2 ao quadrado, porque a medição foi feita no primário. Essa reatância é XL1 mais XL2', porque, novamente, essas medições foram feitas no primário. Então, todos os componentes estão referidos ao primário. Bom, por que, que os componentes estão em série, né? Então, vamos pegar aqui um modelo do transformador nesse ensaio. Então, eu vim aqui e curto-circuitei o secundário. Notem que esses dois componentes, o X L2' e o R2', eles são muito pequenos. Como eles estão em paralelo aqui com os componentes RC e XM, a maior parte da corrente vai vir para os componentes XL e R2', certo? Devido ao fato do ZM ser muito maior que esses dois componentes, automaticamente eu posso, nesse ensaio, desprezar o RC e o XM, certo? Por quê? Porque eles são muito maiores que esses componentes aqui. Como a corrente que está passando vai gerar uma queda de tensão, essa tensão E é muito baixa. Automaticamente a corrente M é muito baixa também, certo? Mais um motivo para a gente estar desprezando esses componentes. Então, o que eu estou medindo nesse circuito é somente os componentes que estão em série. Por isso que nós estamos usando a fórmula da potência com a corrente, porque a gente considera que é a mesma corrente que está passando nas resistências. Ou seja, eu tenho a corrente que está passando em R1 e a corrente está passando em R2, mas eu não sei as tensões. Certo? Por isso que nesse ensaio nós estamos utilizando um modelo em série, porque no meu modelo esses componentes estão em série, e a resistência que eu obtive é o R1 mais o R2'. E a reatância que eu obtive é o XL1 mais o XL2'. Certo, pessoal? Então, nesse ensaio de curto-circuito, eu obtenho os componentes que estão em série. É claro que eu fiz uma pequena aproximação quando eu desprezei o RC e o XM, certo? Mas é uma aproximação boa, certo? Não é uma aproximação ruim. O RC e o X, a reatância de dispersão e a resistência da bobina do primário e a do secundário referido ao primário, elas são na ordem de 1000 vezes, de 100 a 1000 vezes menor do que a resistência de perda e o XM. Então, nós não estamos ali cometendo um grande erro, certo? Quando nós fazemos essa aproximação. Vamos ver agora o ensaio de circuito aberto, que é o nosso próximo ensaio. Ensaio de circuito aberto. Então, nesse ensaio de circuito aberto, nós estamos medindo tensão, corrente e, de novo, potência, certo? A medição é a mesma, são as mesmas, a instalação dos meus equipamentos de medição é idêntica. Só que agora eu vou simplesmente ajustar a minha tensão de forma que fique igual à tensão nominal. Então, notem que o secundário está em aberto e a tensão aplicada é a tensão nominal. Então, eu estou medindo, vou colocar aqui a tensão, vou medir a tensão, medir a corrente e medir a potência. Bom, então, nesse ensaio de circuito aberto, nós vamos, então, de novo, aplicar a tensão nominal na entrada.
Então, agora eu vou ter uma impedância no ensaio de circuito aberto, então aqui não é corrente alternada, certo? É circuito aberto, que vai ser a tensão no ensaio de circuito aberto dividido pela corrente no ensaio de circuito aberto. Então, isso me dá uma impedância nesse ensaio. Bom, nós vamos ver que agora o meu modelo, os meus componentes vão estar em paralelo. Nós vamos ver isso no próximo slide com o modelo. Então, nesse ensaio, eu vou utilizar para calcular essa resistência a fórmula com a tensão. Então, eu tenho que tensão ao quadrado dividido pela potência no ensaio vai me dar essa resistência. E essa resistência é o próprio RC. Bom, uma vez então que eu tenho a minha impedância e a resistência, e eu já estou afirmando para vocês que esses componentes estão em paralelo, então para calcular a reatância vai ser 1 sobre Z ao quadrado menos 1 sobre R ao quadrado, extraio a raiz e inverto. Esse valor vai ser o XM. Bom, vamos olhar então esse ensaio a partir do modelo. Então notem que eu tenho aqui, o circuito fica em aberto, ou seja, a corrente I2 é zero. Então, a corrente I1 é igual à corrente M. Como esses componentes já foram desprezados, porque não tem nenhuma corrente passando por ele, e o I1 e o IM são o mesmo, e os componentes aqui em paralelo são muito maiores que o R1 e o XL1, então a queda de tensão que eu tenho aqui é muito baixa. Então eu posso considerar que essa tensão de entrada é praticamente a tensão EM. Então, nesse caso, nós vamos desprezar os componentes R1 e o XL1. O XL2 e o R2', eles realmente são desprezados porque não passa corrente por aqui, certo? Meu secundário está em aberto. Eu estou simplesmente desprezando porque a queda de tensão que eu tenho nesses dois componentes é muito pequena. Por quê? Porque o ZM é muito maior que esses dois componentes aqui. Então, eu posso desprezá-lo. O RCA vai ser o RC e o XCA vai ser o XM. Notem que esses dois componentes estão em paralelo no meu modelo. Então, eu não posso utilizar para calcular a resistência a forma da potência com a corrente, porque eu não sei a corrente que passa no RC, mas eu sei a tensão. A corrente que eu medi na entrada, ela se divide, certo? Uma parcela vem para o RC e outra parcela vem para o XM. Mas a tensão é a mesma, então eu posso utilizar a fórmula da potência a partir da tensão. Bom, nós temos um exercício. Deixa eu ver se ele está resolvido aqui. Não está resolvido. Nós vamos em dúvidas por enquanto, pessoal? Então, Vitor, é por isso aí que nós aplicamos, num dos ensaios, o modelo em série, no outro modelo em paralelo, porque é como esses componentes estão no nosso modelo, certo? Não é bem, como eu falei, não é bem uma questão de desvantagem e desvantagem, é uma questão que no meu modelo os componentes estão ou em série ou em paralelo, então eu não posso aplicar a fórmula errada da potência. Essa é a questão ali, certo? Beleza. Bom, eu vou fazer então alguns comentários ali sobre o exercício, certo? Eu diria que os cálculos são muito simples, né, pessoal? Basicamente é aplicar as fórmulas que foram passadas aqui, certo? Tanto para o ensaio de circuito aberto, quanto para o ensaio de circuito fechado, certo? Usar as fórmulas que estão aqui. Eu diria que tem uma pequena pegadinha aqui, certo? Que é o seguinte. Então, vou ler o exercício primeiro, antes de fazer meus comentários, né? Então, exercício 5. Os seguintes dados dos ensaios de circuito aberto e de curto-circuito do transformador monofásico de 10 kVA. Então, eu tenho aqui 120 volts no primário
e 2.400 no secundário, 60 Hz, foram registrados. Então, notem que no primário desse transformador, que é o lado de baixa, eu tenho 120, no secundário eu tenho 2.400. O A é 120 dividido por 2.400, que vai dar 1 sobre 20, certo? Então, A é 1 sobre 20. Bom, no ensaio de curto-circuito, eu obtive 175 volts, 4,5 ampere e a potência aí de 105 watts. Então, notem que esse ensaio ele foi feito no lado de baixa, com o lado de baixa curto-circuitado. Se o lado de baixa estava curto-circuitado, significa que eu apliquei tensão no lado de alta. Lembrem que o transformador é um dispositivo reversível, certo? O que é primário e secundário? O primário é onde eu coloco tensão. Então, como eu curto-circuitei o lado de baixa, automaticamente a minha medição foi feita no lado de alta. Se a minha medição for feita no lado de alta, os componentes que eu vou obter neste teste, eles estão referidos ao lado de alta, que é o secundário. Então, quando eu fizer os cálculos aqui, eu vou estar obtendo o R1' e mais o R2. Assim como o XL1' mais o XL2. Certo? Então, essa é a pegadinha desse exercício. Nesse ensaio, eu obtive os componentes referidos ao lado de alta, que é o secundário desse transformador. Certo? Então, quando eu fizer os cálculos aqui, eu estou obtendo o R e o X1 referidos ao lado do secundário. Já no ensaio de curto-circuito, eu obtive a parte que ficou em aberto foi o lado de alta. E eu apliquei tensão no lado de baixa. Como eu apliquei tensão no lado de baixa, então eu medi tensão, corrente e a potência no lado de baixa. Então, nesse ensaio aqui, o que eu vou obter é o RC e o XM referidos ao lado de baixo. Então, no ensaio, eu obtive os componentes referidos ao lado de alta e no outro ensaio, eu obtive os componentes no lado de baixa. Então, quando eu quiser obter o modelo referido ao lado dos primário e do secundário, eu tenho que pegar esse resultado, referir para um lado, ou no outro caso, pegar o outro e referir para o outro, certo? Tem que tomar um cuidado, certo? Porque nesse ensaio, os componentes estão referidos ao lado de alta. E no segundo ensaio, eles estão referidos ao lado de baixo. Bom, vamos ver o resultado. Aqui, então, nós obtivemos o R no ensaio de curto-circuito de 6,1 e o X no ensaio de curto-circuito 41,7. O ensaio de circuito aberto, eu obtive RC igual a 75,8 e o XM igual a 13,5. O correto seria ter colocado um linha aqui, certo? Eu acho que eu vou fazer isso já, para não esquecer. Então, eu obtive o RC' e o XCC', certo? Enquanto que o RC e o XM realmente são lado do primário. Então, os circuitos referidos ao lado de alta, que seria o item B, separamos os circuitos referidos ao lado de alta. Então, eu tenho ainda que pegar esses componentes e dividi-los por A ao quadrado. Aí eu fiquei com dúvida, pessoal. Eu preciso depois conferir se eu já estou com eles referidos ou não no lado de alta, tá? Depois eu confiro e passo para vocês. A corrente em RC e XM.
E por último, as perdas totais no transformador na condição nominal. Bom, na condição de funcionamento, quando o meu transformador estiver funcionando na condição nominal, eu vou ter na entrada do transformador tensão nominal e a corrente igual também à corrente nominal. Ou seja, eu tenho a perda na condição do teste de circuito aberto somado com a perda no ensaio de curto-circuito. Então, eu posso adiantar para vocês que a perda do transformador, quando estiver operando na condição nominal, vai ser a perda no ensaio de circuito aberto, mais a perda no ensaio de curto-circuito, ou seja, PA mais PB. Essa é a perda estimada do transformador quando estiver operando na condição nominal. É a soma da perda nos dois testes. Bom, eu não resolvi esse exercício aqui em detalhe, certo? Mas é praticamente uma aplicação direta de fórmula. A única pegada aqui é o que eu comentei para vocês, certo? Nesse ensaio, os componentes estão referidos ao lado do secundário e nesse ensaio, os componentes estão referidos ao lado primário. Na verdade, por que foi feito dessa forma, certo? Porque se eu fizesse o ensaio de curto-circuito no primário, eu ia ter uma tensão muito baixa aqui na entrada, certo? Eu ia curto-circuitar esse lado aqui, ia ter uma tensão muito baixa na entrada, o que também daria uma corrente baixa, certo? Já no ensaio de circuito aberto, se eu fizesse aplicando tensão nesse lado, eu preciso de uma corrente muito alta, uma tensão muito alta. Então, foi mais fácil curto-circuitar esse lado e aplicar uma tensão. Como essa tensão no ensaio de curto-circuito vai ser da ordem aí de 10 vezes a tensão de entrada, a tensão máxima que eu teria aqui seria 240 volts. Note que essa tensão foi menor que 10%. Certo? Então, foi mais uma questão aí nesse ensaio dos equipamentos de medição, que seriam mais fáceis de utilizar, ora aplicando a tensão no primário, ora aplicando no secundário, do que uma outra questão, certo? É mais uma questão da ordem de medição, certo? Dos instrumentos. Bom, pessoal, dúvidas aí nesses ensaios? Então, qual que é o objetivo desses ensaios? Obter os componentes do meu transformador para eu poder modelar o transformador e depois prever o funcionamento do transformador, certo? Se eu colocar o transformador numa condição que não é exatamente condição nominal, eu vou conseguir prever o seu funcionamento. É claro que eu não posso ultrapassar as condições nominais, que meu modelo pode não ser mais válido. Por exemplo, se eu colocar uma tensão muito alta, eu vou saturar o transformador. Quando eu saturar o transformador, assim, os parâmetros vão mudar. Deixa eu ver uma pergunta. A lista não é para entregar, certo? Nós temos uma lista de exercício, é mais para vocês praticarem e ver se eventualmente vão ter dúvidas, certo? Então, esse exercício não é para integrar. Bom, eu vou então aqui no Moodle, só para conferir, certo? Então, nós fizemos hoje uma revisão aqui da aula 6 e nós fizemos aqui a aula 7, certo? Então, a aula 7 tem 2 vídeos que foram gravados aí já faz quase um ano, que aborda tanto o modelo quanto também o ensaio de curto-circuito e circuito aberto. Aqui tem uma atividade que é para ser feita, certo? Então, essa atividade é para ser feita, vocês vão fazer no arquivo e entregar aqui nesse link, certo? Uma semana para ser feito, né, com mais um dia de tolerância. Aqui tem uma lista de exercício, que é a lista 2, essa lista não precisa ser feita. Tá joia? Mas a atividade 5 tem que ser feita. Lembrando que a atividade vale nota e também vale presença, né? Deixa eu ver, pode ser em dupla. Exato. A atividade 5 pode ser em dupla. Deixa eu ver.
Ah, tá, desculpa, na verdade a pergunta foi diferente, eu me confundi. É, chegando até o XM tá bom, certo? Então, quando nós fazemos os ensaios, nós obtemos, são reatâncias. Se eu quiser a indutância, eu tenho que a reatância é 2π vezes F vezes a indutância. No teste, nós obtemos a reatância, o XM e o XL1 e o XL2 linha, certo? Se eu quiser a indutância, eu tenho que pegar o X que eu calculei e dividir por 2πf. Aí eu tenho a indutância equivalente. Certo agora, Juliana? E a atividade 5 pode ser feita em dupla. Tá joia. Então, pessoal, mais uma questão, alguma curiosidade? Bom, não tendo aí mais nenhuma questão, pessoal, esse era o conteúdo, a aula de laboratório vai ser síncrona. Eu vou mandar a mensagem ainda hoje, certo? Mais uma pergunta, pessoal, antes de encerrar a aula? Aproveita agora. Então tá, pessoal. Não tendo aí mais perguntas. Opa, mais uma pergunta. Tem gente digitando. Tranquilo. Beleza, pessoal. Então, se não tendo mais perguntas, nós estamos então encerrando a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Quem tem laboratório, nós nos vemos amanhã. Se não, até semana que vem aí. Joia, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos e até mais. Bom dia para todos aí.